Se os irmãos souberem, cante comigo assim. Senhor, tu sabes do anelo que há em minha alma. É como fogo bem aceso em meu coração. Senhor, pergunto, por que é que eu não posso andar pelos países deste mundo perdido? Cante com força agora. Eu quisera ir ao campo missionário. Eu quisera, Senhor, ir a proclamar, mesmo aqueles quase mortos, sem saber se há um Deus. Eu quisera anunciar. Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Graças a Deus, irmãos. Me chamaram para trazer uma palavra acerca de missões. Eu sou, assim, observador da natureza do culto. É culto de quê? Culto de irmãs. É uma palavra para a irmã, né? É culto de quê? Culto do porteiro. É uma palavra para o porteiro. É culto de quê? Culto de ceia. É uma palavra relacionada à ceia. Então, é missões, nós vamos trazer uma palavra relacionada a missões. Eu quero ser honesto nisso. E me veio, a princípio, 3 mensagens totalmente diferentes acerca de missões, né? Lembrei de Paulo, quando na Ásia pregou por 2 anos e alcançou toda a Ásia. Lembrei de Paulo, né? E eu via Russell Shedd, há uns anos atrás, não sei se alguém conheceu aqui, e Russell Shedd já dorme no Senhor, mas existe até, ele foi um dos tradutores da Bíblia Shedd. E Russell Shedd, uma vez ele esteve aqui na Central, eu estive no culto, no dia de domingo, e Shedd trouxe uma palavra acerca disso, daquela passagem de Paulo ali na Ásia, que foi na 3ª viagem missionária de Paulo, e ele dizia que Paulo, naquela época tão precária na Ásia, sem aparelho de som, sem microfone, sem um carro de som, nada de... Paulo somente com a voz conseguiu alcançar em 2 anos toda a Ásia. O irmão pode dizer assim, mas a Ásia naquela época não era habitada como hoje, não tinha tanta gente. Mas Paulo alcançou toda a Ásia habitada. E ele fazia uma pergunta ali na Central. Será que nós já alcançamos a Paraíba? Ele fazia, Shedd. Por incrível que pareça, naquela época a Paraíba ainda tinha municípios sem ser alcançados. Por incrível que pareça. Mas, através dos trabalhos de missões, nós temos visto vários municípios aí distantes que têm sido alcançados, né? Cidadezinhas, distritozinhos pequenininhos, que têm sido alcançados pela palavra de Deus. Pode ser que haja ainda por aí um lugar que não foi alcançado, aqui na Paraíba, né? Porque se nós formos falar em missão transcultural, eu posso até mostrar aqui um diagnóstico para os irmãos de uma missão transcultural mundial, que você vai ver que a gente está muito longe ainda. No ano 2024, com a tecnologia avançada que dá para você fazer uma cirurgia, né, daqui na Ásia, você faz daqui, o médico pega aqui no computador, via internet e consegue fazer uma cirurgia com um robô, camarada lá na Ásia. Consegue ou não consegue? Consegue, faz, mas a gente ainda não alcançou todo mundo. Tem uma estatística aqui, queria para os irmãos. O ano passado, nós estudamos 2 lições aqui relacionadas à missão, na escola dominical. Eu sei que nem todo mundo vem para a escola dominical. Na escola dominical, os irmãos que vêm sabem disso aqui. Eu fiquei o tempo todinho inculcando na cabeça dos irmãos.
mas quem não vem para a escola não sabe. Uma das lições falava sobre evangelismo, que falava sobre trabalho de evangelização local, e a última lição que nós estudamos falava sobre evangelização transcultural, que aí fala no sentido mundial, né? E no que diz respeito às missões transculturais ou mundiais, que nós estamos falando aqui, ouvimos um relato aqui da Espanha, né? Cuenca é o nome da cidade, né? Cadê? Cuenca, né? Mas um diagnóstico mundial ainda do ano passado, eu não me preocupei muito em atualizar esse diagnóstico, né? Os números são tão altos que eu acho que não mudou muita coisa. Esse é do ano passado. Nós temos, veja esse diagnóstico mundial relacionado a missões, aos desafios que há em missões, né? Que já se disse aqui, que aqui na Paraíba nós não temos, que temos liberdade, você sai na rua, prega evangelho, embora haja de diversas denominações, religiões e tal, mas nós temos liberdade de pregar o evangelho. Mas em outros países, em outros lugares do mundo, não é da mesma forma. Então o diagnóstico mundial, veja bem, nós temos 8 bilhões de pessoas no mundo. Todo dia nasce, todo dia morre, mas uma estatística aí de mais ou menos 8 bilhões de pessoas no mundo. Isso aqui foi depois da pandemia, viu? Morreu gente que só, mas tem gente, né? 8 bilhões de pessoas no mundo. Dividido em 17.446 povos. Isso aqui inclui países, inclui etnias, né? Inclui tribos, que na África tem muitas tribos, etnias na Oceania, né? Então, povos divididos, nós temos 17.446.000 povos. Povos não alcançados ainda, 7.391.000 povos. Isso não é pessoas não, isso é povos. São países, etnias, tribos não alcançadas. 7.791.000 povos. Significa dizer que são 42,4% da população que ainda não foi alcançada. Alguns na sua totalidade e outros parcialmente. Como assim, irmãos? Tem alguns países que têm versículo, alguns povos, né, que têm versículo. Tem outros que têm parte da Bíblia. Tem outros que têm a Bíblia completa. Tem uns que não têm nada da Bíblia. Então, 42,4% da população mundial alcançada. Isso significa dizer 3 bilhões e 400 milhões de pessoas não alcançadas. É gente demais. 3 bilhões e 400 milhões de pessoas não alcançadas. No mundo nós temos 7.000 línguas distintas, 7.000 línguas. E aqui nós não estamos falando nem em dialetos, né? Porque tem línguas, tem dialetos. Línguas mesmo, 7.000 línguas. Agora temos, de 7.000 línguas, nós temos 724 línguas com a Bíblia completa. Somente isso. Só temos no mundo 724 línguas, de 7.000 línguas, né? Com a Bíblia completa, como nós temos aqui no Brasil. E existe 2.000 povos sem nenhum versículo. Não é muita coisa? 2.000 povos, não é 2.000 pessoas. Entenda, são 2.000 povos, países, etnias, tribos, sem nenhum versículo da Bíblia. E ainda tem outro desafio para quem quer ser missionário. Não é? Nós não cantamos agora, eu quisera, ainda meu, ir ao campo. Deixa eu dizer outro desafio. Tem umas línguas no mundo chamadas línguas ágrafas. Vocês, irmãos, já ouviram falar esse termo, línguas ágrafas. O que é isso, irmão? São línguas que não estão escritas ainda.
é só só faz falar. Mas não tem nada escrito, não existe alfabeto, não existe A, B, C, D, lá. Só é falada. O missionário que chegar nesse lugar, ele vai ter que criar um alfabeto em cima da língua para poder formar um alfabeto, uma língua escrita, para poder escrever a Bíblia naquela língua. É fácil, irmão? Mais ou menos alguém faz uma estatística que isso vai levar uma faixa de 20 anos para escrever essa Bíblia. São muitos desafios, né? Mas a gente está no Veneza. Não é? A língua é a mesma que a gente fala. A gente entende as pessoas aqui. Quase todo mundo aqui no bairro já ouviu falar de Jesus. Louvado seja Deus. Nós precisamos despertar. Isaías 53. Isso é um diagnóstico mundial. Mas não se preocupe, quando você for chamado para ir, aí vai ter a capacitação do Senhor na sua vida. Isaías 53 diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer e nem formosura. Isso aqui é uma foto de Cristo. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Ele era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos e como de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós os reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras é que fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contara o tempo da sua vida? Porque foi muito curta, né? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, versículo 10, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Isso aqui está um retrato de um missionário. Cristo. Isso era uma profecia que falava de Cristo. O profeta Isaías mostrando Cristo, o sofredor. Quando o menino fizeram, acho que foi Jassen, fez o cartaz, botou minha foto lá. Eu vi que ele botou assim, não sei se era do Veneza ao Mundo, agora esqueci. Mas tinha assim, hashtag eu vou. Chamou a atenção. Hashtag eu vou. Digo, eita. Falei com o meu irmão William, é forte.
Eu vou. E eu fiquei pensando, será que eu vou? Né? Eu fiquei pensando, será que realmente eu vou? Pense aí também comigo, nesse hashtag eu vou. Eu estive o ano passado numa cidadezinha aqui do interior, que eu nem sabia que existia, chamada São José de Caiana, no meio da serra. Ela parece... É como se você... Já viu um buraco de formiga? No interior tem. Ela faz uma montanha de terra e faz um negócio assim, como uma bacia em cima, para ela tirar a areia de dentro. Fica a areia descendo. Existe buraco de formiga no interior dessa altura. Aquelas formigonas. Caiana parece isso, a cidade. Você desce, depois de Itaporanga, e começa a subir. Quando chega lá em cima, a cidade é dentro de um buraco assim, quando é uma panela. Você desce, você olha em volta, é tudo alto, e a cidade, e é bem pertinho do sol. Bem pertinho do sol. Quente, mas quente que... O menino foram lá. Tá lá o irmão Disonilto fazendo missões. E eu fiquei 2 dias só lá. Eu digo, meu Deus do céu, tinha que ficar com uma garrafa de água gelada, não era sede não. É porque a boca começa a ressecar e rachar com nem o chão. Aí você fica com a água gelada no canto da boca assim, para não se ressecar. Só 2 dias. Quente. Eu digo, meu Deus, fazer missões aqui. Então, e nós estamos falando de missões transculturais, né? Está aqui um relato, irmãos, de Cristo, que se doou. A Bíblia diz que Deus agradou moê-lo. No capítulo 6, se não me falha a memória, do mesmo livro de Isaías naquela visão, né? Naquela visão, aí ele ouviu uma voz, capítulo 6, versículo 8, teve aquela visão dos serafins. Isaías disse, não, eu sou um homem de impuros lábios, e habito no meio de um povo de impuros lábios, mostrou o pecado dele a Deus, e sai um serafim que voa, traz uma brasa, coloca na boca de Isaías, né? E purifica o pecado de Isaías. E o profeta diz, depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? E depois que Isaías recebeu aquela tenaz na boca que purificou o pecado dele, ele disse assim, eis-me aqui, envia-me a mim. Nós aqui, todos nós já passamos por essa tenaz. O nosso pecado foi purificado na cruz do Calvário. No momento em que nós nos decidimos e aceitamos Jesus como nosso Salvador, levantamos a nossa mão, os nossos pecados foram purificados. Nós somos purificados. E agora temos liberdade de dizer assim, eis-me aqui, envia-me a mim. Estou pronto, Jesus. Jesus não fez também questão, irmãos, de morrer por nós. Até o apóstolo faz um questionamento. Quem morreria, né, por um amigo? Ninguém queria morrer. Principalmente por um inimigo, no caso. Nós éramos inimigos de Deus por causa do pecado, mas Jesus se propôs a morrer por nós. Você veja que no relato de Isaías aqui, a gente observa bem direitinho. É só você ler tentando compreender o texto, que Cristo não tinha culpa nenhuma. Ele morreu por nossa culpa, ele se colocou no nosso lugar. O sacrifício era expiatório. O sacrifício era expiatório. Cristo se colocou no nosso lugar. Quem era para morrer era nós. Aí Jesus disse, não, eu quem vou morrer por vós. Não tinha culpa alguma. A Bíblia diz que não tinha injustiça nenhuma nele, nenhum pecado saiu da sua boca, nada. A iniquidade era nossa, não é?
O versículo 5 diz assim: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Não foi pelas dele, foi por nós que ele morreu. A transgressão era nossa, mas ele se colocou em nosso lugar e morreu por nós, fazendo expiação pelos nossos pecados, nos purificando deles. Então, Cristo se colocou em nosso lugar. Ele diz mais: moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Você goza de paz hoje? Você tem paz hoje? Se você tem paz hoje, é resultado da morte de Cristo. O camarada chega aqui atribulado, a vida dele não tem paz, atribulado, aí aceita Jesus, aí a Bíblia diz que a paz que excede todo entendimento, ela passa a habitar no crente, e o crente tem paz, mesmo no meio da guerra, né? Mesmo no meio da guerra, ele tem paz. Ah, vai se acabar o mundo, o país vai se acabar, e lá vai e tal, e quem está governando, saber quem está governando? Quem está governando é Cristo, na vida do crente. Quem está governando na vida do crente é Cristo. Então o crente sente paz, e não importa quem está lá na frente. A gente sabe que o nosso comandante é Cristo. Então a gente sente paz. E esse castigo que nos traz a paz hoje foi sobre Cristo. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Todo o sofrimento de Cristo foi para nos dar uma vida transformada, diferente. Uma vida agora que nós podemos dizer, afirmar que somos salvos em Cristo Jesus. Por causa do sacrifício de Cristo. Ele se dispôs a isso. E o que é que o Senhor quer dizer com isso, irmão? Missão é a mesma coisa. É você se doar aos outros. É você não considerar a sua vida como tendo a importância que tem. Porque alguém diz: não, eu já sou crente, eu já sou salvo. Te vira aí, né? Escapa-te pela tua vida. Mas nós precisamos, o Evangelho fala de doação, doar-se. E quando fala de missões, a gente vê no que Jesus fez do sacrifício. Ele deixou a glória, se fez homem, se fez carne. Ele não precisava disso, ou precisava? Não, não precisava disso. Mas ele se fez carne, se fez como cada um de nós, sentindo fome, sentindo sono, chorando algumas vezes, se angustiando a ponto de haver aquele fenômeno de o sangue se misturar com o suor lá no Getsemane, por causa da aflição que ele estava vendo que ia sofrer no Calvário por causa dos nossos pecados. Jesus se propôs a passar isso por nós. E será que nós não podemos fazer nada por aqueles que estão perecendo aí? Será que eu não posso tirar um tempo do meu tempo, né? Para oferecer a Deus, pelo menos para dar uma palavra de salvação, de conforto, de socorro às pessoas que estão perecendo aí? O irmão disse aqui que tem pessoas agindo como animais por falta de conhecimento da palavra de Deus. Talvez porque ninguém chegou ainda a essa pessoa e falou de Deus, falou de Cristo, do sacrifício dele na cruz do Calvário, falou do valor da alma daquela pessoa, não é? E isso é para nós fazermos. A parte de Cristo ele já fez. A Bíblia diz que os anjos até almejaram fazer isso, mas Deus deu esse poder à igreja de pregar o Evangelho. De pregar o Evangelho. Se nós estamos aqui hoje, irmãos, é porque alguém se dispôs em algum tempo, né? Eu estava me lembrando que o ano passado nós estudamos, mas a gente não sabe de nada mesmo, é só ter um título de professor. A gente fica pesquisando, a gente não sabe, né? E eu fui pesquisar um movimento missionário que houve antigamente, um povo chamado de moraivos, lá por lá da Europa,
E diz a história que aqueles jovens naquela época sentiram a necessidade de evangelizar a ponto de que eles se vendiam como escravos para ir até onde os escravos estavam para pregar o evangelho para os escravos. Ele se dispôs a se vender como escravo, ia para o lugar do escravo, ser como um dos escravos para poder ter condição de pregar, Damião, para os escravos. Porque eles queriam ver a liberdade, pelo menos espiritual, daquele escravo. Porque a liberdade física ele não podia pagar o preço para libertar o escravo, mas libertar a alma daquele escravo. Então eles se vendiam como escravo. John Wesley, certa vez, entrou no navio que esses camaradas estavam presos e iam para o campo dos escravos, e John Wesley ouviu eles cantando e aceitou o evangelho através dos moraivos. E nós precisamos fazer isso também hoje. Ter o desejo de alcançar as almas. Não é porque nós somos alcançados que agora nós vamos estacionar aqui, vir para o culto terça, quinta e domingo e acabou. Se esperar Jesus voltar, né? Sentadinho aqui nos bancos, um calor desse. Não, nós temos que estar pregando o evangelho, irmãos. Pregando o evangelho. Louvado seja Deus. Versículo 11, eu vou dar um pulo aqui que a hora já deu. Diz assim: o trabalho da sua alma, ele verá e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos o resultado do sacrifício de Cristo. Porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, Cristo. E foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu por nós. Nós não éramos transgressores da lei de Deus, da sua palavra. Jesus fez tudo isso por nós. Deixou a glória, se fez carne, padeceu, foi cuspido, chicoteado, não é? Alguém fez aí um filme que foi sangrento. Teve gente que foi no cinema, passou mal e lá foi até para o hospital. E parece que aquilo ali aterroriza, o sacrifício de Cristo foi muito além daquilo ali. Foi muito além daquele mar de sangue, porque eu vi só uma foto, eu não assisti esse filme, mas eu vi somente uma foto, o personagem de Cristo lá num lugar, e era parecia um lago de sangue assim. Negócio terrível, disse que era tão terrível o filme que pessoas que foram assistir no lançamento do filme há anos atrás, aí não é novo não, passaram mal e lá vai. Mas nem aquilo representa o sacrifício que Cristo fez, meu. É muito pouco. É muito pouco aquilo. Não é uma questão, irmão, emocional, não. Ninguém vai ficar, Jesus, não é emocional, não, é racional. É racional. O sacrifício de Cristo, ele é racional. Eu preciso entender o propósito do sacrifício que Cristo fez na minha vida, ou fez por minha vida, pela sua vida, para poder compreender racionalmente. Eu não vou me emocionar e chorar por causa disso, não. Eu preciso compreender, discernir, aceitar a Cristo como meu Salvador e caminhar agora, e fazer a obra, e dar de graça aquilo que eu recebi de graça. Missões é isso. Dê de graça aquilo que você recebeu de graça. Nós não merecíamos, mas estamos aqui, porque Jesus um dia se dispôs a morrer por nós. E agora, tudo que nós fizermos, no extremo que você puder, porque Jesus não pede isso não, sabe? Mas tudo que nós fizermos a extremo, ainda é pouco, pelo que Cristo fez por nós. Porque sabe para onde era que nós íamos, se Cristo não tivesse feito o sacrifício? Inferno era o nosso caminho. Nosso caminho já estava trilhado, era para o inferno. Estava dizendo aqui as irmãs agora de manhã, na escola. Se Cristo não morre, porque o diabo tentou de todas as formas, até usando Pedro, quando Jesus disse que tinha que passar pelo sacrifício,
Aí o diabo usou a boca de Pedro e disse, não, mestre, o senhor não vai passar. Aí Jesus disse assim, para trás de mim, Satanás. Porque Jesus precisava passar pela cruz. Senão nós não estaríamos aqui. Nós estaríamos condenados. E por fim a ressurreição. Se Jesus não ressuscita, Paulo disse a nossa fé seria vã. Porque também não tinha valor. Mas Jesus morreu, ressuscitou e nos alcançou. E agora nós estamos aqui desfrutando dessa salvação. E o que fazer agora, irmãos? Hashtag eu vou. Se disponha à obra de Deus. Se disponha a fazer o trabalho do Senhor. A igreja que se tranca em 4 paredes, irmãos, ela não cresce. Alguém disse que ela incha. Por que ela incha? É os filhos dos crentes. Vai nascendo e crentinho é. Mas não vem, não alcança. Então a igreja tem que sair das 4 paredes. Tem que ir lá para fora pregar o evangelho. Não é? Tem que anunciar a Cristo. E Paulo enfatiza em dizer que há tempo e há fora de tempo. Não tem. Não, quando eu receber a minha bênção, aí eu vou. Não, senhor. É na dificuldade. Não é? É na dificuldade. Paulo fazia a obra de Deus sendo perseguido. Perseguiam, botaram Paulo na prisão, mas mesmo assim Paulo estava lá escrevendo cartas. Olha, escrevendo cartas para as igrejas onde ele tinha passado. Nem a prisão conseguia deter o apóstolo Paulo. Pode prender, amarrar, prisões, mas eu estou aqui escrevendo, não é? As cartas, admoestando, doutrinando as igrejas. Eu estou aqui fazendo a obra. Então não tem nada que possa deter o crente salvo em Jesus Cristo no que diz respeito à proclamação do evangelho. Ah, eu não sei pregar, dê testemunho de vida. Ah, eu não sei falar. Deus vai lhe usar da forma que você puder. De alguma forma, Deus vai lhe usar. No trabalho, na escola, na rua. Seja crente não só aqui. Trabalho, escola, na rua, no ônibus. Aonde você estiver, você é um crente. Você é uma luz. Você é um missionário. Não espere o pastor chamar você para ir para a África, não. Você pode fazer aqui no Veneza. É até mais fácil. Né? É até mais fácil. Para você não ir para lá e achar dificuldade e voltar. Então aqui é fácil. Façamos o trabalho do Senhor enquanto há tempo. Porque o Senhor disse que a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Os irmãos viram os números aqui, né? Menos da metade da população mundial alcançada. Será que tem trabalho para a gente fazer? Hein? Aí o hino diz assim, há trabalho pronto para tricristão, que demanda toda tua devoção. Cristo obedecer, pois só tu, ó crente, o quê? Por Jesus a trabalhar, prontamente e fielmente trabalhar, em servi-lo, que prazer. E o quê?